Você terminou de instrumentar seu canal, mas não vai obturar naquele dia. É interessante que você escolha um produto para deixar dentro dos condutos, para manter a asepsia até a próxima sessão, né? É esse produto que a gente chama de medicação intracanal, que é o assunto do vídeo de hoje. Vamos lá? Então a gente define essa medicação intracanal como produtos, medicamentos, que a gente vai deixar entre as sessões de endodontia e a gente espera que esse produto permaneça ativo durante esse período. Antes de discutir propriamente a medicação intracanal, queria conversar um pouquinho a respeito de uma filosofia, tá? Hoje em dia, gente, a literatura dá um embasamento para a gente fazer o tratamento endodôntico em uma única sessão, sempre que for possível, que você tiver tempo, que o canal estiver bem formatado. Então, essa discussão a respeito de medicação intracanal, muitas vezes ela perde o sentido se você for fazer o canal em sessão única, obviamente, tá certo? O que define o índice de sucesso do tratamento endodôntico não é o número de sessões, é a qualidade do tratamento. Obviamente, se você for fazer o tratamento endodôntico em mais de uma sessão e principalmente se o espaçamento entre essas sessões for mais do que uma semana, aí vale a pena você lançar mão de uma medicação intracanal. Agora, se você for atender o paciente na segunda e depois na quarta de novo, faz muito sentido você usar a medicação intracanal, tá? É importante ter um período entre as sessões para que essa medicação, permanecendo ativa, ela possa fazer alguma influência. Tudo bem? Então, como objetivos, a medicação intracanal, ela pretende agir de forma bacteriostática e bactericida, né? A gente sabe que por melhor que seja a sua técnica de instrumentação, você não vai conseguir esterilizar o canal. Esterilizar o canal só se arrancar o dente do paciente e colocar no autoclave. Mas aí ele não vai encaixar de volta, então não adianta, né? O que eu quero dizer com isso? Que sempre, por melhor que seja a formatação, vão permanecer bactérias viáveis no interior do canal, né? E se essas bactérias viáveis permanecerem livres por um período muito grande, sem você lançar mão de nenhum medicamento para controlar o crescimento delas, elas podem proliferar e te causar problema depois. Então esse é o grande objetivo da medicação intracanal: controlar a proliferação ou mesmo eliminar bactérias viáveis que permanecem entre as sessões de tratamento. É importante a gente fazer uma outra distinção, já que a gente está falando de medicamentos para controlar a proliferação de bactérias viáveis no interior do canal, a gente precisa de separar duas situações. Você pode estar fazendo o tratamento endodôntico sobre uma polpa viva, que estava com pulpite, por exemplo, ou você pode fazer o tratamento endodôntico em cima de uma polpa necrótica. E é importante a gente ter a consciência de que o papel da medicação intracanal vai ser completamente diferente nessas duas situações. Há inclusive uma forte corrente que defende que não é necessária medicação intracanal quando o tratamento endodôntico for executado em polpa viva, a menos que o período entre as sessões vá ser muito longo. Caso contrário, numa polpa viva, a gente sabe que não há proliferação ativa e nem colonização bacteriana no espaço pulpar. Portanto, nesse caso, a gente pode sim questionar a utilização de medicação intracanal com o objetivo de controlar a flora bacteriana. Qual flora bacteriana? A gente pode ter uma invasão eventual de bactéria, mas colonização bacteriana a gente não vai ter, né? Mas enfim, vamos propor, porque a literatura embasa, né? Então nós vamos propor uma medicação intracanal para ser utilizada mesmo com polpa viva para controlar o aparecimento bacteriano, embora, como eu falei, haja uma corrente que defenda que não há necessidade de medicação intracanal quando o tratamento endodôntico for feito após
polpa viva. Agora, na situação de polpa necrótica, aí o papel da medicação intracanal é muito claro. A gente sabe que em polpa necrótica há uma colonização bacteriana ativa e essa medicação intracanal pode sim ajudar a controlar a proliferação bacteriana ou mesmo eliminar bactérias remanescentes. No caso de polpa viva, a literatura traz para a gente duas opções. A gente poderia utilizar uma medicação à base de otosporin, que é colocado com uma bolinha de algodão dentro do canal, e esse otosporin não tem propriamente a finalidade de controlar a flora bacteriana, mas o papel do otosporin é muito mais aliviar a inflamação periapical. A gente sabe que o otosporin é um corticoide e a liberação desse corticoide no interior do canal pode ajudar a reduzir a inflamação no ligamento periodontal e controlar dor pós-operatória, que a gente sabe que é um fenômeno muito comum depois da instrumentação, principalmente em polpa viva. É importante lembrar que existe uma corrente de autores que não concorda com a utilização do otosporin, que prefere a utilização de anti-inflamatórios via oral como tão efetivos quanto, e há na literatura embasamento tanto para utilização quanto para não utilização, tá? Entre as correntes de pessoas que não utilizam o otosporin, eu me incluo. Eu prefiro, no caso de dor pós-operatória, prescrever um anti-inflamatório via oral. A outra opção que a gente tem para utilizar como medicação intracanal, no caso de polpa viva, é pó de hidróxido de cálcio PA misturado com soro fisiológico ou com o anestésico. Esse procedimento de misturar pó de hidróxido de cálcio com o anestésico, ele é muito utilizado por alguns autores que preconizam inclusive que a dissociação entre íons cálcio e íons hidroxila acontece mais rápido quando a gente faz uma pasta de hidróxido de cálcio misturado com o anestésico. É até uma coisa prática na clínica, né? Porque às vezes você está com aquele restinho de anestésico ali que sobrou da anestesia, você pode utilizar aquele tubete para fazer a mistura com o pó de hidróxido de cálcio. Tem o menor problema. No caso de polpa necrótica, aí as opções variam um pouco, tá? A literatura traz para a gente a utilização de PMCC, paramonoclorofenol canforado. Esse produto aí, ó, é um líquido transparente com um odor muito forte e que tem uma capacidade bactericida muito alta, principalmente nos primeiros dias. Então, a desvantagem do paramono, que deve ser colocado no canal com a bolinha de algodão também. Cuidado com o excesso de paramono, tá? 2, 3 gotinhas na bolinha de algodão e deixa no interior do canal. A desvantagem do paramonoclorofenol é que o período de ação dele é muito curto. O paramono não vai ficar agindo durante uma semana. Ele vai liberar os vapores bactericidas dele durante 3, 4 dias, depois ele deixa de agir. A segunda opção é utilizar a mesma pasta de hidróxido de cálcio, que pode ser misturada com soro ou com anestésico, conforme eu falei antes, e que também vai exercer nesse caso um poder bactericida muito forte. A grande vantagem do hidróxido de cálcio sobre o paramono nesse caso é o período de ação. A pasta de hidróxido de cálcio vai ter um período de ação muito mais longo, desde que a gente consiga contato direto da pasta de hidróxido de cálcio com bactéria. É muito importante lembrar, gente, que o hidróxido de cálcio não age à distância. Não adianta eu deixar o hidróxido de cálcio aqui se a bactéria estiver lá, tá? Ele tem que estar em contato para agir. Existe uma terceira opção, que é a pasta HPG. H de hidróxido de cálcio, P de paramono e G de glicerina, tá? Dá para fazer essa pasta usando o pote da Appen. A gente faz assim, coloca 1 ou 2 gotas de paramono,
depois 1 ou 2 gotas de glicerina e vai acrescentando pó de hidróxido de cálcio e misturando até ficar mais ou menos naquela consistência do ionômero, ou mais mole um pouquinho. Eu gosto muito de levar essa pasta no canal com broca-lentulho e daqui a pouco eu vou falar especificamente como que a gente deve utilizar e quais são os cuidados que a gente deve ter com a broca-lentulho para levar essa pasta, tá bom? Existe uma grande vantagem que os autores preconizam para essa pasta HPG, que é agir intensamente sobre uma bactéria muito resistente ao hidróxido de cálcio, chamada Enterococcus fecalis. Essa bactéria, ela é considerada padrão ouro de resistência bacteriana intracanal porque ela apresenta uma forte resistência ao hidróxido de cálcio. Uma pasta que é ativa para grande parte das bactérias, mas que não é muito ativa para o Enterococcus fecalis. Então, nesse caso, o hidróxido de cálcio poderia agir frente a várias outras bactérias da flora que estão ali no canal naquela hora, e o paramono que está misturado nessa pasta teria sim uma ação efetiva sobre o Enterococcus fecalis. Essa é a grande vantagem que muitos autores preconizam em utilizar a pasta HPG. Você pode fazer a pasta HPG da forma que eu falei, ou você pode comprar ela pronta. Chama pasta Kahlen da Dentsply. É um pouquinho mais caro que fazer, mas tem a vantagem de ser muito mais prático, de estar pronto para o uso. Ok? Resumindo, para polpa viva, a gente pode utilizar o Otosporin ou a pasta de hidróxido de cálcio. E para polpa necrótica, a gente pode utilizar o paramonoclorofenol ou a pasta de hidróxido de cálcio ou ainda a pasta HPG, que é o hidróxido de cálcio misturado com o paramono e mais a glicerina como veículo. Deixa eu só te dar um macetinho para você utilizar a broca-lentulho de forma segura para levar essas pastas dentro do conduto, sem perigo de fraturar a broca-lentulho. A broca-lentulho é muito perigosa de fraturar, né? Porque ela é muito fininha, entra girando e aquela molinha, se ela ficar presa, ela quebra dentro do canal. Aí você vai ter uma baita dor de cabeça para remover. Ô, gente, a broca-lentulho, para ser utilizada com segurança, você deve fazer o seguinte: pega um pouquinho da pasta na ponta da broca e leva ela no canal com o contra-ângulo desligado, sem girar. Tá? E deixa essa broca-lentulho chegar até o ponto máximo de penetração dela. Quando ela atingir o ponto máximo de penetração, aí você recua 2 milímetros, aperta o pedal, deixa o contra-ângulo girar e vai retirando a broca-lentulho devagarzinho. Todas as vezes que você for levar pasta para o interior do canal, é bom proceder dessa forma que você evita transtorno. Tudo bem? A última coisa que eu queria lembrar você nesse vídeo é que é muito importante que a gente utilize uma restauração temporária de qualidade para manter essa medicação dentro do canal sem sofrer risco de quebrar, penetrar saliva, porque senão vai todo o seu trabalho por água abaixo, né? Então, gosto muito de utilizar ionômero de vidro. Em sessões bem curtas, a gente pode até lançar mão de um pulposan, que é um cimento de óxido de zinco eugenol. Enfim, escolha uma medicação temporária resistente que permita que o dente fique fechado pelo período entre sessões que a medicação intracanal vai estar agindo. Acho que era isso. Grande abraço a todos e te espero nos próximos vídeos.